Aquele que não cumpre o seu dever pelo fato de este estar em conflito com as vontades pessoais, perderá finalmente a capacidade de discernir a verdade do erro. A pessoa se separa de Deus, e preste atenção nessa frase porque ela é séria. Onde a verdade divina for desdenhada, a igreja será deixada em trevas. Seriam introduzidas divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Por quê? Porque o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. Nenhum traço de verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é deve ser apagado. Temos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. A música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma que uma simples música consegue. Quando o espírito mal vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal se retirava dele. Música tem o poder de formar caráter. Outro autor, Julius Portnoy, ele é um musicologista, ele diz assim: música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. E tem uma outra mensagem de Platão, filósofo matemático muito conhecido, e ele diz assim: deixe-me fazer as músicas de uma nação, e não me importa quem faz suas leis. As evidências médicas, psiquiátricas e outras contra a neutralidade da música são tão esmagadoras que, francamente, me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário. Por que temos que nos preocupar com a música? Primeiro, porque ela não é neutra. Ela tem implicações, inclusive espirituais. Segundo, porque estamos lidando com um especialista na área, que é nosso inimigo. Agora, Satanás é inimigo de quem? Do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele é inimigo do povo de Deus. Ele veio para destruir o povo de Deus. E entende muito de música. História da Redenção, página 25, diz que Satanás havia dirigido o coro celestial. Então pergunto, se ele é um inimigo da igreja, do Senhor, e é um grande especialista em música, será que ele vai usar música contra o povo de Deus? Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de os músicos entenderem. É isso que está escrito ali? A fim rock and roll. O termo é um eufemismo de blues para a relação sexual. Outra enciclopédia de termos de música. Olha o que diz lá, rock and roll. Um termo geral com implicações sexuais, como balançando e rolando, originalmente significando fornicação. Há um enorme e poderoso estímulo sexual, embora subconsciente, implícito no ritmo e nas letras de música rock. Rock and roll é 99% sexo. Sim, sem Elvis Presley, o rock and roll poderia nem ter durado. Não quero discutir as doutrinas de Jesus. Elas e somente elas degradaram o mundo à sua condição atual. É o Deus e a religião deles, nossa, que eu odeio e vou destruir. Certa vez, John Lennon deu uma declaração e ficou muito conhecida. O cristianismo vai desaparecer e encolher. Nós somos mais populares que Jesus agora. A música rock tem a mesma mensagem de antes. É antirreligiosa, antinacionalista e antimoralidade. Eles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. Rock sim tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos. E não para por aí. Malcolm McLaren, um empresário do rock, ele diz assim: rock and roll é pagão e primitivo e muito selva, e é exatamente assim que deve ser. Não sou eu que estou dizendo, eles mesmos. Little Richard: minha verdadeira crença sobre o rock é esta: eu acredito que este tipo de música é demoníaca. Paulo Coelho e Raul Seixas têm uma coisa em comum, uma música que diz: o diabo é o pai do rock. Quem está dizendo? Ellen White? Eu? Não. Eles próprios. Outro,
Alice Cooper, Calçada da Fama de Hollywood em 2003 e Hall da Fama do Rock and Roll em 2011, um grande músico do rock. Ele disse assim, em uma sessão espírita, o espírito prometeu-me fama e domínio mundial através do rock. Vocês conhecem a banda Kiss? Se você odeia o Kiss, Deus te ama. E não para por aí, todos nós conhecemos Katy Perry. A entrevistadora pergunta, como era a sua vida há 10 anos atrás? E olha a resposta que ela deu. Fui criado em um lugar onde só se escutava música gospel. E meus pais são pastores, que viajam muito. E assim fui introduzida na indústria musical, porque eu queria ser a Amy Grant da música, uma grande cantora mundialmente famosa da música gospel. Mas não deu certo, então eu vendi minha alma ao diabo. Bob Dylan, outro músico também muito conhecido. O entrevistador pergunta, você ainda está aqui fazendo canções, você ainda está fazendo turnês, por que você continua fazendo? Por que você ainda está aqui? Bem, tem a ver com destino. Eu fiz uma espécie de pacto de ferro há muito tempo atrás e estou tentando adiar o fim. Qual foi o seu pacto? Chegar onde eu estou agora. Posso perguntar com quem você fez o acordo? Com o comandante-chefe. Aqui na Terra? Aqui na Terra e no mundo que não podemos ver. Brian Hugh Warner. Espero ser lembrado como alguém que colocou fim ao cristianismo. Se alguém se suicida por causa da nossa música, então é menos uma pessoa estúpida no mundo. Lita Ford, uma grande guitarrista e vocalista de rock, ela deu a seguinte declaração e preste atenção no que ela disse. Preste atenção. Escute, rock and roll não é de igreja. É um negócio sujo. Você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo nem tocá-lo. Esse grande maestro chamado Pablo Casals, e ele fala o seguinte a respeito do rock. Em uma frase ele define o rock. Rock é veneno em forma de som. William Kilpatrick, professor de educação na Faculdade de Boston, em seu livro escreveu o seguinte, rock não pode ser transformado em algo respeitável. Rock sempre gravitará na direção de violência e sexo descompromissado. A batida diz, faça o que você quiser fazer. Outro especialista, Robert Jourdain, em seu livro Música, Cérebro e Êxtase, ele é um pianista profissional e ele é especializado em inteligência artificial. E ele escreve no seu livro, numa orquestra reinam especialização e perícia. Em comparação, um concerto de rock é todo barricada e guilhotina. Todos os seus símbolos são de rebelião contra a hierarquia. O rock é profundamente anti-intelectual. Outro especialista, um PhD, famoso palestrante, Stephen Halpern, em seu livro Afinando o Instrumento Humano, ele diz assim, estrelas de rock estão brincando com material físsil, que pode explodir, pode ter uma fissura ali que pode explodir a qualquer momento. Estamos lidando com algo muito sério. E muitas pessoas, talvez por ignorância, por desconhecimento, entendem o rock como uma forma de arte. Só uma forma de arte. E existem muitas implicações por trás disso, e nós precisamos estar atentos. Por isso, o Senhor iluminou a mente da irmã White para nos deixar uma advertência muito séria em relação ao nosso envolvimento com música mundana. Olha o que ela diz. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música em canto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos ali, nessa casa. Mas que é que eu vi? Um cântico, uma frívola canção própria para o salão de baile. Peraí. Então existe uma música que não é própria para a igreja? Muitas pessoas dizem, não, a música é só uma forma de linguagem. Mas, segundo vocês leram aqui, existe um tipo de música que é apropriado para uma boate, não para a igreja? A serva do Senhor diz que sim. E ela continua dizendo assim, vede os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm tristeza no semblante. Vede como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. A irmã White diz que Satanás fará da música um laço pela maneira que é dirigida. Na revista Time de 1966, olha, saiu na capa o seguinte, Deus está morto? E a reportagem dizia isso. Os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos artistas populares, exceto pela letra. E tem gente que pensa assim, não, se mudar a letra, muda tudo. Mas a comunidade acadêmica discorda disso. Olha que interessante que diz Simon Frith, sociólogo inglês, e aqui está todo o currículo dele. Ele fala assim, a maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado sua marca.
Ah, não, a música, a letra que importa. Ué, e por que gostamos de música internacional? Que muitas vezes nem entendemos o que a pessoa está dizendo. Porque a música já traz uma mensagem. Agora veja, qual é o pensamento da igreja sobre isso? Pegar estilos populares, transformar, mudar a letra e trazer para a igreja. Para saber o pensamento oficial tem que ir aonde? Qual que é a publicação que representa o pensamento oficial da igreja hoje? Manual da igreja. Olha o que diz o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A música profana, ou a que seja de natureza duvidosa ou questionável, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas, misturadas, relacionadas, serão evitadas. Não segue tendências populares, que abrem a mente para pensamentos impuros, que levam a comportamentos pecaminosos ou que destroem a apreciação pelo que é santo e puro. E o documento continua dizendo em relação ao músico. O músico adventista evita o uso de tonalidades estridentes, outras distorções da voz, bem como o estilo dos cantores populares. O que pensa a respeito o nosso presidente mundial, pastor Ted Wilson? Veja o que ele disse. Resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Não quero ofender a ninguém, e esta é a minha opinião pessoal, mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Agora veja que interessante esse livro. Rock é a música de rebelião contra a autoridade. Agora qual que é o pensamento de Deus sobre isso? A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo, porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Veja só o que diz em profecia, preste atenção porque isso é um texto forte. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande, não uma diferençazinha sutil, do mundo, como exigia de Israel antigamente. A associação com as coisas do mundo no setor musical foi bem direta e específica. É considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Solenes responsabilidades repousam sobre os jovens, as quais consideram levianamente. A introdução de música em seus lares, em vez de incitá-los à santidade e espiritualidade, tem sido um meio para desviar-lhes a mente da verdade. Canções frívolas e peças de música popular parecem compatíveis com seus gostos. Continuam fazendo as mesmas coisas. Olha esse outro aqui. Faça a sua festa cristã ficar mais animada. Aqui, trios elétricos gospel com cantores evangélicos agitam o carnaval no Brasil. Veja o que o irmão White fala sobre isso. As forças satânicas misturam-se com o barulho para se ter um carnaval. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música. Nessas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens. Conhece bem. Olha que interessante o que escreveu Lowell Hart. Ele atualmente é evangelista, é um ex-músico do rock. A música de Satanás exposta, ele diz assim: muitos anos atrás, como um jovem músico numa banda de dança, eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido para mim, naquela época, que este mesmo tipo de música seria ouvido em igrejas evangélicas, eu teria considerado sua sugestão como uma piada do dia. Hoje, estamos ouvindo tal som, mas não é piada. Precisa ser abominada e rejeitada a música que traz à memória do recém-nascido a sua velha vida de pecado. Paremos de oferecer a Satanás em nosso culto de adoração uma oportunidade de seduzir os santos. Agora, veja o que disse esse rapaz, David Hill. Ele apresentou esse testemunho num congresso lá nos Estados Unidos e ele disse assim: eu trago um apelo, um grito da minha geração para a geração que está chegando. Pare essa música, ajude-nos, ou uma decadência moral vai nos afundar como nunca antes. Spurgeon, certa vez, disse assim: o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Esse texto da irmã White, Jesus se propôs que nenhuma atração de natureza terrena levasse homens ao seu lado. Ela continua dizendo assim: unicamente a beleza da verdade deveria atrair os que o seguissem. Muito conhecido.
Há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra. Creio que evangelizar aqueles que estão lá fora da igreja não foi como nos contaram a razão principal para adotar o gospel na adoração e louvor. Creio que o gospel foi implantado para satisfazer o desejo pessoal por nossa música favorita. Não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os métodos do mundo, mas as maneiras de Deus. Os verdadeiros ministros conhecem o valor da obra interior do Espírito Santo sobre o coração humano, satisfazem-se com a simplicidade nos cultos. Simplicidade não é relaxo, não é um culto de qualquer jeito. É um culto simples. E o que mais? Em vez de dar valor ao canto popular, volvem sua atenção para o estudo da palavra de Deus. Ele diz assim, quebrar as ordens de Deus para tentar fazer algo bom não ajuda Deus. Disse, o Espírito Santo está bem habilitado a quebrar os corações duros dos jovens e trazê-los para um conhecimento salvador de Cristo, sem empregar técnicas musicais agressivas e ímpias. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Aquele que não cumpre o seu dever pelo fato de este estar em conflito com as vontades pessoais, perderá finalmente a capacidade de discernir a verdade do erro. A pessoa se separa de Deus, e preste atenção nessa frase porque ela é séria. Onde a verdade divina for desdenhada, a igreja será deixada em trevas. Ou somos cristãos decididos de todo o nosso coração, ou não somos nada. Se as igrejas esperam ter poder, terão que fazer o quê? Pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. A verdade revelada para nós, se não pusermos em prática, não haverá poder. E aí eu acho interessante o que disse esse escritor, Chesterton. Olha o que ele fala. Jamais derrube uma cerca sem saber a razão por que ela foi construída. Salomão disse, não removas os antigos limites que teus pais fizeram, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Satanás sabe que o que a igreja mais necessita é um reavivamento e reforma. Portanto, ele introduziu na igreja uma falsificação. Tem levado as pessoas a pensarem que, mudando a forma de adorarmos, mudando a música que cantamos, mudando nossos métodos de evangelismo, usando mímicas e dramas, entre outras coisas mais, que então vamos encher a igreja e a igreja vai ter um reavivamento. Mas nada disso é reavivamento, meus irmãos e irmãs. Eu me lembro quando fui da Igreja Central de Fresno, eu pastoreei essa igreja durante 20 anos. Quando eu recém tinha chegado, tinha um comitê de adoração na igreja. Eles eram os que diziam como deveria ser o culto, a ordem, como adoravam, etc. E na igreja, quando eu cheguei, era uma igreja que estava bem deprimida, bem fraca. Uma igreja de 1.200 membros e num sábado de manhã havia 100 pessoas na igreja. Estava bem fraca. E eu recordo que um indivíduo que estava ali no comitê disse, nessa primeira reunião, quando eu assisti, ele disse, olha, essa igreja está em processo de morte. Essa igreja tem que reavivá-la. Vamos trazer uns teclados e vamos trazer bateria, então vamos ter música contemporânea para... Bom, pode ser que as pessoas venham e a igreja tenha um reavivamento. E eu olhei para ele, e a minha forma sempre é diplomática. E disse, isso não vai ocorrer enquanto eu estiver aqui. Porque o que traz o reavivamento não é isso. Aqui nós vamos centrar na pregação da palavra de Deus. Vocês não sabem, vocês não têm ideia do que ele fez. Ele cerrou a mão, empunhou. Eu pensei que ele ia quebrar a mesa. E eu vou dizer em inglês o que ele falou porque isso me impactou.
com o punho cerrado e o braço para trás, e eu não sei se quebrou a mão, até queria ver depois. E ele me disse: eu estou saindo daqui. E golpeou a mesa e nunca mais voltou à igreja. Que tipo de atitude? Essa é a atitude de uma pessoa viva espiritualmente que quer reavivar a outra? Meus irmãos e irmãs, a irmã White nos advertiu contra os falsos reavivamentos. Eu quero lhes dar uma tarefa. Leiam o Grande Conflito, um capítulo, o capítulo 28 do Grande Conflito. Leiam. A verdadeira conversão é essencial. Mas, lamentavelmente, esse título não exprime o verdadeiro sentido. O título que a irmã White deu é Modern Revivals, Reavivamentos Modernos. É um capítulo que consta de 18 páginas, um capítulo longo, onde ela fala do falso reavivamento que vai ocorrer antes do verdadeiro reavivamento. Eu vou ler só uma citação. Tenho outras, mas vou ler só o do Grande Conflito, 516 e 517. Diz ela: os reavivamentos populares são provocados demasiadamente, muitas vezes chamados à imaginação, que excitam as emoções e satisfazem a inclinação pelo novo e extraordinário. Entenderam o que ela disse? Os reavivamentos populares são provocados demasiadamente, muitas vezes, por chamados à imaginação, que excitam as emoções e satisfazem a inclinação pelo novo e extraordinário. E logo diz: os conversos ganhos desse modo manifestam pouco interesse pelo testemunho dos profetas e dos apóstolos. O serviço religioso que não venha revestido com um caráter um tanto sensacional não tem atrativo algum para eles. Uma mensagem que apele para a fria razão não desperta ecos neles. Não tem em conta as claras admoestações da palavra de Deus, que se referem diretamente a seus interesses eternos. Isto aqui descreve muitas igrejas de hoje, não só as que estão por aí, mas as adventistas também. O poder de piedade há desaparecido quase inteiramente de muitas igrejas. Os piqueniques, as representações teatrais nas igrejas, as quermesses, casas luxuosas e ostentação pessoal têm aleijado de Deus os pensamentos das pessoas. Terras e bens, ocupações mundanas enchem a mente, enquanto as coisas de interesse eterno as consideram apenas dignas de atenção. Vocês estão entendendo a diferença entre o verdadeiro reavivamento e o falso? Deus queira que entre seu povo haja um reavivamento genuíno, uma ressurreição da morte espiritual, que leve a uma mudança, a uma reforma da vida espiritual. Essa é a maior necessidade da igreja, segundo diz o Espírito de profecia. Isso é o que vocês querem? As igrejas representadas neste lugar. Isso é o que nós queremos e anelamos. Meus irmãos e irmãs, Satanás sabe que o verdadeiro reavivamento está ali perto, na esquina. E a irmã White disse que antes do verdadeiro, ele vai introduzir uma falsificação. E isso estamos vendo agora. A falsificação. Eu dou glórias a Deus porque esta igreja é uma igreja que se edifica sobre a palavra de Deus. A igreja interessada no verdadeiro reavivamento e reforma por meio da palavra do Senhor. E eu oro ao Senhor para que seja a experiência de todos nós, os que estamos representados aqui, os que vieram das diferentes igrejas. Porque é a mais urgente necessidade da nossa igreja hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. A quem o Senhor não imputa a iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu me mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia.
pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Inclina teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante de sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças, e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele, e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade dura para todas as gerações. A ti clamarei, ó Senhor, minha rocha. Não te silencies a mim. Para que, se tu silenciares a mim, eu não me torne como aqueles que descem para dentro da cova? Ouve a voz das minhas súplicas, quando eu clamar a ti, quando eu levantar minhas mãos em direção ao teu santo oráculo. Não me afastes com os perversos e com os trabalhadores da iniquidade, que falam a paz a seus vizinhos, mas o dano está em seus corações. Dá-lhes de acordo com os seus feitos e de acordo com as perversidades de seus esforços. Dá-lhes segundo a obra de suas mãos, retribui-lhes o seu deserto, porque eles não consideram as obras do Senhor, nem a atuação das suas mãos. Ele o destruirá e não os edificará. Bendito seja o Senhor, porque ele ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele e eu sou ajudado. Portanto, meu coração se regozija grandemente, e com a minha canção eu o louvarei. O Senhor é a sua força, Ele é a força salvadora dos seus ungidos. Salva o teu povo e abençoe a tua herança, alimenta-os também e eleva-os para sempre.